Graça e paz, boa noite. Eu só queria, se você ficar só com isso que eu vou falar agora, tá bom? É importante você ouvir tudo que eu vou dizer hoje. Mas se você ficar só com o que eu vou falar agora, a gente já pode ir para casa. Amém? O que eu vou falar agora? Consciência de aliança. Esteja consciente, você cantou agora que você tem um Deus de aliança. Um Deus que não é homem que mente, nem um filho de homem que se arrepende. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Pai. Sabe, um dos grandes problemas que aqueles dois filhos enfrentaram naquela parábola, a gente dá ênfase ao filho pródigo, mas a gente esquece do outro filho, o filho mais velho. E o filho mais velho estava tão perdido quanto o mais novo. A única diferença é que o filho mais novo saiu de casa. Mas o filho mais velho estava tão perdido quanto, porque ele não sabia que ele tinha direito a tudo o que o pai tinha. O pai disse para ele: tudo que é meu é seu. Então, só mais um trechinho, Deus de aliança. E que isso caia como revelação em você. Diga, eu tenho uma aliança de sangue que é insolúvel, é inquebrável e imutável. Essa é a aliança que você tem com seu pai. Canta mais um pedacinho disso. Deus de aliança. Oh, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Tudo pode mudar. Aleluia. A palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito para que ela veio. Deus de aliança, essa é a palavra de Deus. Ela vai cumprir. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Deus não mente, meu irmão. Tudo pode passar. Oh, aleluia. Mas tua palavra vai se cumprir. Amém? Obrigado, gente. Vocês são uma grande bênção. Fala com quem está do seu lado. Diga assim: aperte o cinto. Aperte o cinto para a gente decolar. Amém? Atenção, senhores passageiros. Com destino à melhor fase da sua vida. Aperte seus cintos para poder voar. Amém? Então, eu quero lhe dar as boas-vindas esta noite. Você está dentro de uma sala de aula do Rema. Amém? Eu trago um abraço caloroso do pastor Saulo, irmã Daiane, nossos pastores lá em Paulista. Então, talvez você já me conheça de tempo ou não, mas atualmente nós estamos lá servindo ao Senhor na Igreja Verbo da Vida de Paulista, juntamente com o pastor Saulo e irmã Daiane. Irmã Daiane é diretora do Rema Paulista. E nós estamos aqui em missão, amém? Então hoje você está num culto, aula. Então a gente vai se comportar como se estivesse no Rema. Então eu posso lhe dar uma dica, se você puder anote. Amém? A minha intenção é só te dar... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem ainda não fez o Rema? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Quem está crendo para fazer? Oh, glória, eu gosto de gente assim. Amém, glória a Deus. Amém, vai ser. Esse é seu ano, amém? E é óbvio que, né, no Rema, nós temos cada matéria, são 7 dias, na verdade são 6 dias de conteúdo de aula mesmo, e um dia de aula de consagração. Então, eu não vou conseguir, então me ajude, tá bom? Me perdoe aí. Eu não vou conseguir te dar todo o conteúdo dessa matéria, especialmente dessa matéria. A aliança de sangue, ela está entre as 3 mais densas que o Rema tem, mas eu sou apaixonado por esse assunto. Eu amo demais esse assunto, porque é um assunto que impactou a minha vida. Quando você entende a aliança que você tem, a sua vida nunca mais é a mesma.
É porque as pessoas hoje em dia não estão dando muito valor às alianças. Elas estão quebrando alianças, né? E a gente pode usar o exemplo do casamento, que é uma aliança muito comum, que a gente vê todos os dias, mas as pessoas estão tratando o casamento como uma coisa banal. Né? Acha que a aliança é só essa pecinha que você põe, né, no dedo quando se casa. Mas você já entendeu que a aliança que você põe no seu dedo de casamento, a sua aliança de casamento ou de noivado, que ainda está noivo, que ainda não casou, você percebe que ela não tem nem começo nem fim? Aleluia. É porque começa um dia, mas não termina. É até que a morte o separe. Esse é o plano de Deus. Agora não fica condenado se alguma coisa aconteceu no decorrer da sua vida. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, cada caso é um caso. Amém? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que as pessoas estão desvalorizando as alianças. As pessoas estão desvalorizando os contratos. Porque a aliança também diz respeito a contrato, acordo, certo? Então hoje em dia, eu sou do tempo, né? Como o pastor Gessé também, que a gente assinava o cheque. Acho que tem gente que aqui nem sabe o que é isso. Mas está tudo bem. Né, pastor? A gente assinava um cheque. E o cheque tinha um poder maravilhoso. Era a assinatura de alguém. Rapaz, olha, bastava assinar o cheque. Só que ele se tornou um perigo. Né? Porque as pessoas começaram a dizer, cheque só se for com os mais de 90 anos acompanhado dos pais. Não, deixa para lá. Aquele que tiver mais de 90 acompanhado do pai, a gente aceita o cheque. Não, porque não tem validade mais. Perdeu a validade. Perdeu o poder do contrato. Vocês estão entendendo? E por causa disso, não é? Por causa dessa mentalidade, porque isso é uma mentalidade do mundo, amém? Ela não deve ser trazida para dentro da igreja. Ela não deve ser trazida para a nossa vida diária. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Então, aquilo que o mundo estabeleceu como regra, você não segue. Você é uma nova criatura, você não vai andar pelo que o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu mudo a minha mentalidade. Então eu não consigo, olha, presta atenção numa coisa, vou lhe dar uma dica preciosa. Não adianta você querer viver os princípios e os benefícios do reino usando o princípio do mundo. Vou para casa, deixa para lá. Vou repetir para você guardar. Eu não consigo viver o benefício do reino usando princípios do mundo. Reino é reino, mundo é mundo. Aliás, o mundo que não está no reino, está no império. E você foi transportado dele para o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. Amém? Então, eu queria que você colocasse os slides. Dá para colocar aí, mídia, por favor? As imagens, então, Aliança de Sangue, parabéns, bem-vindo à sala de aula. O próximo, por favor. Essa é a minha linda família. Jane ao meu lado, linda, ela não muda, ela continua linda sempre. E é quem conheceu as minhas filhas, né? A mais velha já casou, o Jamerson, o pequenininho ali, é meu primeiro genro. E o maior, o grandão, é Lucas, que é o noivo de Giovana. Então, quer dizer, a família aumentou, né? Graças a Deus. Tem um que é bem grande. É o meu segurança. Ele fala que é meu segurança. Quem é que vai andar com um cabo de quase 2 metros de altura? Forte, então é o meu segurança. Amém? Então, é uma grande bênção. Nós já fizemos, não sei se você sabe disso, mas nós fizemos parte dessa igreja. Há uns anos atrás, nós saímos daqui em missão em 2012. E agora, recentemente, voltamos para Paulista. Deus tem um plano com isso. E estamos por aqui de novo. Amém? Vamos em frente. Pode passar, por favor. Então, eu queria que você entendesse alguns conceitos básicos da matéria de aliança de sangue. Nessa matéria, nessa disciplina, nós vamos estudar esse tema, não é? Porque ele é um assunto que vai percorrer toda a Bíblia. Eu não vou ler a Bíblia inteira para você hoje, não, tá bom? Fique tranquilo. Né? Fazer como aconteceu uma vez, eu fui para uma vigília, pastor, e o irmão disse, Deus me mandou falar uma palavra. E sabe que vigília, tudo bem, a pessoa vai dar uma palavra, mas o irmão começou a ler o Salmo 119. Não, para, pelo amor de Deus, já estava no 65, eu acho. Calma! Já pensou? Não vou ler o Salmo 119 para você hoje. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que essa matéria de aliança de sangue, ela é apaixonante. Porque você vai conhecer Jesus dos Gênesis e Apocalipse.
Essa é a proposta. Então eu te chamo para uma jornada, para passear na Bíblia, para encontrar Jesus. E por que eu falo isso? Quem usa óculos, né, como eu, se tirar, eu já não consigo enxergar a certa distância. E principalmente se for para ler. Então eu quero fazer um paralelo aqui. Imagina que os seus óculos se chamam Jesus. Ok? Os seus óculos se chamam Jesus. Você precisa colocá-los para ler a Escritura. Porque se você não for com Jesus, especialmente no Antigo Testamento, alguma coisa vai sair errada. Algum conceito vai sair errado. Amém? Eu queria que a gente abrisse lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. E a gente vai começar a entender. A carta aos Hebreus é um dos assuntos tratados nessa matéria, ok? E ela é a base daquilo que Cristo fez, que Cristo é. A carta aos Hebreus vai mostrar a supremacia de Cristo em relação à antiga aliança. E aí Hebreus vai expor para você, depois você pode ler o livro todo, eu te dou esse conselho, é muito bom. Ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, ele é do sacerdócio de Melquisedeque, enfim, muitas coisas boas aqui. Então, logo no início do livro, o escritor aos Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje, diga hoje, nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias, ele fala pelos filhos, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós aqui? Que Deus, antigamente, aos antepassados, quando ele fala dos pais, não é o nosso pai, é os antepassados dos judeus, não é? Os patriarcas, ok? Esse é o sentido. Então, ele falou a todas as pessoas no Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém que decidiu falar muitas vezes, de muitas maneiras, ele quer se comunicar com você? Alguém que fala muitas vezes, de muitas maneiras, ele quer se comunicar. Então, Deus não é um Deus misterioso, já vou dizer essa para você. Porque muitas dizem que Deus é um Deus de mistério. É como se Deus guardasse segredos, não é? Na verdade, Deus não guarda segredos de nós. Deus guarda segredos para nós. E só descobre quem busca. Deus não é um Deus de mistério, Deus é um Deus que revela mistérios. A palavra nos diz em Colossenses que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Então o mistério foi revelado, se chama Jesus. E esse Senhor Jesus, ele está nas páginas de toda a Bíblia. Para você ter noção, deixa eu dar um spoilerzinho para você. Nós aprendemos lá no passado, não é? Que quando Deus tem algo com você, não é? Ele pega o vaso, eita, e quebra o vaso. E faz o vaso virar pó. E pega o pó e faz um novo vaso, e amassa, para que um vaso novo seja. Não foi assim que você aprendeu? Você não aprendeu que você era o vaso que Deus queria amassar? Mas se eu te disser que não é isso que quer dizer esse texto? Vou trazer luz aos seus olhos sobre esse texto hoje. O vaso que foi feito por Deus é a primeira criação. E ela se quebrou por causa do pecado. Deus teve que quebrar alguém. O vaso que foi quebrado foi Jesus. Na cruz do Calvário. Ele foi quebrado, amassado, ferido, para que uma nova
natureza nascesse. Um novo povo nascesse. Um novo vaso. Então você é um novo vaso, viu, vaso? Ou vasilha, né? Se for mulher, vasilha. Está vendo que a gente às vezes está olhando para o texto e calma, não é problema, não é maldade. Às vezes as pessoas estão interpretando errado porque não entenderam também. Amém? Você encontra Jesus em todas as páginas da Bíblia, eu estou lhe dizendo que encontra. Ele está lá. Sabe, quando você olha para as alianças que Deus fez com o seu povo, tudo você vai descobrir um princípio, é tudo sobre Ele. Diga, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. É por isso que você precisa ir com os óculos para enxergar direito, porque senão você vai interpretar errado. E eu vou dizer, a maior parte dos erros de interpretação e de estudo da Bíblia estão porque as pessoas estão ensinando em cima de uma aliança errada. Não sabem seu lugar. Espera aí, deixa eu entender isso. Hoje, você é igreja. Você está numa nova aliança, firmada em maiores promessas. Ainda aí em Hebreus, eu queria que você fosse comigo para o capítulo 8, nos versículos 8 a 10. Hebreus 8, de 8 a 10. Olha só o que está escrito. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração eu as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, quando você olha para a nova aliança, essa que nós estamos, ela é a única aliança em que a lei não está mais numa tábua. Não está mais num pergaminho. A lei está escrita nos corações. Porque somente uma lei escrita no coração de quem nasceu de novo, que tem uma nova natureza, pode obedecer a Deus. Por que ninguém conseguia obedecer a lei? Porque ninguém tinha nascido de novo. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus, Ele é alguém que anda em justiça e opera em justiça. Deus nunca vai andar em injustiça. Deus nunca vai usar ilegalidade. Deus anda em legalidade. Então, quando Deus criou, o ser humano, Ele não criou o homem para pecar, porém o homem pecou. O homem saiu da aliança, desobedeceu desde o começo. Mas sabe, irmãos, eu olho Deus com um coração resgatador. Uma coisa que nós precisamos compreender é que Deus sempre vai iniciar as alianças. Nunca partiu da iniciativa do homem uma aliança. Sempre foi Deus que fez. Sabe, parece que não tem muita lógica, mas imagina, eu quero que você se lembre do momento que o homem pecou. O homem lá no Éden pecou. E ele sabia que tinha pecado, por isso ele se escondeu. E parece que é assim que a humanidade está se comportando até agora. Por que as pessoas não procuram o evangelho? Porque elas estão se escondendo de Deus até agora. Elas estão se escondendo de Deus até agora. Um dia a gente se escondeu de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E pensávamos que não tinha solução. E não queríamos ser confrontados com os nossos pecados. Porque achava que Deus tinha raiva da gente. E não amor. Mas Deus é um Deus de amor. E não um Deus de juízo somente. Ele vai julgar. Calma que daqui a pouco eu chego nesse aspecto. Mas o aspecto que eu quero enaltecer é o amor de Deus. Sabe, veja como é que Jesus se comportou. A Bíblia não diz, lá em Hebreus a gente leu que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então tudo aquilo que Jesus fez é o que Deus faz. Jesus nunca fez nada de que Deus não fez. Jesus nunca falou nada de que Deus não falou.
Jesus nunca se comportou de uma maneira diferente de que Deus se comportava. O problema é que as pessoas estão dizendo que Deus faz coisas que Deus não faz. Aí por isso que tem um choque de realidade. Parece que você tem um Deus no Antigo Testamento e outro no Novo. Mas é por quê? É porque as pessoas estão dizendo que Deus está matando, que Deus está ferindo, que Deus está esfolando. Quando Deus não está fazendo nada disso. Isso não combina com o caráter de Deus. Porque se Deus outrora falou muitas vezes, de muitas maneiras, Ele queria falar alguma coisa, Ele queria ser revelado, Ele não estava calado, irmãos. Deus não se calou. E Deus veio falando. Uma coisa importante nós entendermos, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Então Deus veio revelando o seu plano de uma forma progressiva durante as eras. Uma coisa após a outra. Para um grupo de pessoas ele se revelou de um jeito, e para outro grupo, vou dar um exemplo. Quando Deus, foi falar para Adão da sentença, o próprio Deus pegou peles de animais e cobriu eles. Então, eu não acredito que Deus fez isso com um animal vivo. Como é que você tira a pele de um animal vivo? Eu tenho plena convicção que doeu no coração de Deus já matar um animal, ou animais, para fazer pele para cobrir. Porque Deus estava matando um inocente. Deus estava estabelecendo um substituto. Deus estava começando um sistema sacrificial. Porque o que aconteceu? Quando o homem pecou, não sei se você percebeu, mas Adão nunca disse a Deus que se arrependeu. Ele disse, foi a mulher que você me deu, a culpa é sua. Adão jogou a culpa em Deus, não foi na mulher. Porque se ele jogou a culpa em Deus, se ele falou que foi a mulher, quem deu a mulher a ele? Foi Deus. Então a mulher veio com defeito. É mais fácil se for o contrário, né? Os homens que me perdoem. Deixa pra lá. Deixa eu ganhar ponto em casa, pô. Não é não? Meu amor. Meu Deus, esse olhar dela me faz tremer todinho. Mas tudo bem. Então vocês percebem isso? Ele estava dizendo, não, você me deu algo ruim e me fez errar. Aí a mulher, por sua vez, não, foi a serpente que me enganou. Então ninguém disse assim, não, tá bom, eu errei. Nenhum deles admitiu o erro. E isso é o que a gente chama, que a humanidade sofre, algo chamado a síndrome de Adão. A humanidade sofre de uma síndrome, a síndrome de Adão. Ninguém reconhece seus erros, ninguém gosta de reconhecer seus erros, sempre para jogar a responsabilidade para alguém. Isso é fruto de uma natureza caída, irmão. Então, posso falar? Você não vai jogar a cadeira em mim, não? Assuma logo seus erros. Eu estou falando para mim também, viu? Assuma logo que eu errou. Senhor, eu errei, me perdoe. Se fez alguma coisa errada, perdão, Senhor. Amém? Você vai encontrar misericórdia. Porque o Deus da misericórdia se fez carne. E Ele demonstrou como era que tinha que proceder quando alguém pecava. Vou dar um exemplo. A mulher adúltera. Aquela mulher, lá de João 8. A mulher que foi pega em flagrante adultério. Foi flagrante. Não teve dúvida. Não foi alguém que fez fofoca. Tinha testemunha ocular. Muito provavelmente ela veio enrolada num lençol. Talvez estivesse até desnuda. A Bíblia não diz isso, só estou conjecturando, amém? Porque era vergonhoso. Foi pega em flagrante. Só que tem uma coisa, eles fizeram algo errado, segundo a lei de Moisés. Cadê o homem que estava com ela? Estavam querendo pegar Jesus. Estavam querendo usar um subterfúgio para pegar Jesus em erro. Mas Jesus tinha sabedoria suficiente para resolver esse problema. Só que veja, Jesus começou a escrever na pedra. E esperando que o povo, E disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo começou a ir embora. Os mais velhos foram embora primeiro porque acho que pecavam mais, Ou então pecavam há mais tempo. Deixa eu falar. Mais ou menos por aí. A consciência pesou, porque tem mais tempo, aí pecou mais tempo, enfim. Mas na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que aquele que não tem pecado é que pode atirar a primeira pedra.
E quem é que não tinha pecado ali, gente? Ele. Ele tinha autoridade para condenar aquela mulher. Só ele. O único que podia condenar aquela mulher era ele. Porque ele não tinha pecado. Está entendendo agora? Faz mais sentido agora? Todo mundo pensou que Jesus disse, aquele que não tem pecado, condenando todo mundo, né? Não, ele estava falando dele mesmo. Aquele que não tem pecado é que pode atirar a primeira pedra. E aí, ele pergunta, cadê os seus acusadores, minha filha? Todo mundo foi embora, Senhor. Tudo bem, nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Essa é a atitude de um Deus de amor. Essa é a atitude de um Deus de aliança. Ele não condena, ele dá uma segunda chance. Claro que ele não vai ficar dando chance para quem não quer saber de responsabilidade, entendeu? Porque isso é banalizar a graça de Deus. Mas a Bíblia me fala que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Então não importa o quanto você já errou, Deus sempre vai te dar uma nova chance. Agora não se agarre a isso para andar errado todo o tempo. Porque isso é banalizar a graça de Deus. Aleluia. Os amém termina nessa parte, pastor. Reduz um pouquinho assim, né? Banalizar. Enfim. Vamos seguindo. E ele disse, eu vou escrever. Pode passar, por favor. O próximo. Então nós temos um conceito. Conceito as palavras. Sabe que a Bíblia não foi escrita em português. Então você tem grego e hebraico. São as línguas originais da Bíblia. O hebraico é do Antigo Testamento. O grego, o Novo Testamento. Então a palavra berit. Diga, berit. Eita, está falando hebraico, é? Vocês estão falando hebraico. Berit é a palavra para aliança no Antigo Testamento. Quer dizer, cortar. O principal sentido de aliança no Antigo Testamento é um corte. Por quê? Porque precisava cortar. Precisava imolar. Precisava ferir o inocente e o sangue ser derramado. Por isso que tem essa ideia de cortar. Sempre vai reportar a isso. O próximo, por favor. Aí nós temos outra palavra que é diateke. Diga, diateke. Está falando grego, tá vendo? Parabéns, vocês são muito inteligentes, viu? Parabéns. E diateke quer dizer acordo, testamento. É de onde vem a ideia de contrato. Um contrato é firmado. Então, a ideia central hebraica do Antigo Testamento é cortar. A ideia central no Novo Testamento é contrato, testamento. Por que isso? Porque lá no Antigo Testamento, a principal ideia de aliança era sacrificar um animal. E é interessante, até voltando ao que eu estava falando, obrigado Espírito Santo. Em Gênesis, quando o homem pecou, ele fez algo para Deus o aceitar. Ele pegou folhas de figueira e fez uma roupa para ele. E para sua mulher, Adão fez para ele, para Eva, uma roupa de folhas. E Deus disse assim, não. E é interessante que, como eu falei, Deus sempre começa as alianças. Deus chegou lá no jardim, como ele tinha costume de chegar todos os dias, para conversar com eles. Eles tinham comunhão plena com o Senhor, todos os dias. E aí Deus faz uma pergunta que parece uma pergunta retórica, que é, onde você está? Ué, Deus não sabia não? Deus é onisciente, gente. Deus sabia. Mas é que ele queria ouvir de Adão. Eu errei. E Adão não disse isso. Adão disse, eu estou escondido, porque eu estou com medo. Quando ele se desligou de Deus, na verdade, Adão, quando o homem come, né? Quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ativam o modo morte espiritual. E uma vez que a morte espiritual entrou neles, que é a separação de Deus, eles não morreram fisicamente naquele momento, mas espiritualmente eles já estavam desligados de Deus. Eles já se desligaram ali. E Deus sabia. Eu quero que você veja a seguinte imagem. É como se Deus estivesse dizendo assim, Adão, cadê você? Onde você está? Eu não estou te achando em mim mais. Entende? Foi essa a sensação que Deus teve quando Adão pecou. Eu acredito que foi assim. Ele sentiu falta da conexão. Peraí, cadê você, Adão? Onde é que você está? É como se Deus estivesse dizendo, cadê você que não está no lugar que eu deixei?
na posição de santidade e justiça que eu te criei. Deus sabia, irmãos. Só que, ainda que o homem tivesse pecado e não reconheceu, que a gente sabe que ele não reconheceu, que ele fez um sistema, e daí eu digo para você, a folha de figueira se chama religiosidade. É o sistema do homem para chegar até Deus. Religião. Religião não salva ninguém. Religião condena. A religião é o homem subindo uma escada para o céu. Na redenção, Deus desceu a escada para vir para a terra. É totalmente diferente. Deus desceu. Deus se fez um de nós. Porque todas aquelas figuras que Deus foi apresentando em todos os tempos nas alianças, apontavam para Ele. Porque quando o homem pecou, uma das coisas que Deus disse assim, ó, falou para a serpente, né? E é engraçado que, você deve se lembrar, isso está em Gênesis capítulo 3, Deus sentenciou cada um dos personagens daquela história. Falou para o homem, falou para a mulher, falou para a serpente, não foi assim? Aí ele chega para a mulher e diz, ó, eu vou aumentar as dores do seu parto. Não quer dizer que ela já tinha dor. Então, antes do pecado, eles já podiam coisar e fazer menino. Não tinha problema nenhum. Só que o pecado trouxe um peso maior sobre ela. Ok? Aí fala para a serpente, você vai rastejar e comer pó da terra. Aí eu falei, não, peraí. Qual é a serpente que come terra? Já achou alguma? Eu fui estudar, não tem. Por que Deus falou que ele ia comer o pó da terra? Como é que a serpente vai comer o pó da terra? Mas do que é constituído o homem? Do pó da terra. A carne do homem é feita do pó da terra. Quanto mais carnalidade você vive, mais Satanás tem força. Você está alimentando o diabo. Posso ir para casa, obrigado. É por isso que lá no Apocalipse ele se tornou um dragão. Não é mais uma serpente. Comeu bastante, deram vitamina para ele. Deram muita vitamina. Deram ovo maltine para Satanás. Tô brincando. É porque as pessoas estão andando na carnalidade, então quando você decide andar na carne, Satanás vence. Mas você não é carnal, amém? Você é espiritual, aleluia. Então não vai, Satanás não come o pó da minha terra, não. Amém? Você está entendendo isso? Esse é o sentido. Mas é interessante que Deus chega para Adão, ele não fala assim, Adão, você é maldito. Ele diz, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra? Mas por quê? Ele sentenciou a serpente, sentenciou a mulher, mas não sentenciou o homem. Isso tem dois motivos. O primeiro é que ele disse, com você eu trato daqui a pouco. Mas o segundo sentido disso é que Adão era o cabeça. Ele era a pessoa na posição de autoridade na terra. E ele entregou a autoridade ao diabo. Então a sentença não foi só sobre ele. Quem está em posição de autoridade e erra, a consequência é sobre todo mundo que está debaixo. Toma cuidado, se você estiver em posição de autoridade. Porque se você errar, todo mundo sofre. Não é só você. Maldita é a terra. Aleluia. Pode passar, por favor. Vocês estão aprendendo alguma coisa, irmãos? Isso é só a degustação, viu? A matéria é muito maior. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pode ir para o próximo, por favor. Pronto. De onde se origina uma aliança? Tem alguns princípios básicos. Eu já citei alguns, mas eu quero reforçar isso. Deus sempre iniciou e guardou sua parte na aliança. Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ainda que todos os homens aos quais Deus fez uma aliança quebrassem a sua parte, Deus se manteve fiel. Porque Ele não pode negar a sua palavra. Deus não pode... Olha, se Deus... deixa eu dar um exemplo disso. Imagine uma pessoa da sua alta confiança. Lembra dessa pessoa agora, ok? Essa pessoa chega para você amanhã e dá uma ligação. Vamos almoçar juntos em tal lugar. Se você não tiver um compromisso, você vai ou não vai? Você tem dúvida que essa pessoa vai estar lá no horário?
Se ela tiver alguma situação, ela não vai avisar que não pode ir, porque ela é da sua confiança. E por que a gente não crê na palavra de Deus? Que é muito mais confiável do que a palavra do seu melhor amigo. Porque Deus não é homem que minta. Existe algo que a gente leu em Hebreus, que eu acho poderoso demais. Lá está dizendo que Cristo é a palavra de Deus e Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você sabia que você está sentado em cima da palavra de Deus? Você pode dizer, não, peraí, pastor, eu estou sentado numa cadeira. Sim, mas a matéria-prima para essa cadeira existir foi Deus que fez. Foi a palavra que criou. Porque Deus, Ele sempre, guarda isso no seu coração, Deus sempre se opõe ao caos. Deus não consegue viver com caos. Quando Deus viu um caos, Ele agiu. Na verdade, Ele não agiu, Ele falou. A ação de Deus foi falar, haja luz. Ele viu o caos. E Ele falou, haja luz. O Espírito Santo, veja que coisa forte é isso. O Espírito Santo estava lá no Éden ou não estava? Estava lá antes da criação ou não estava? A Bíblia diz, ele pairava. É como se ele tivesse que nem imagine um animal, um felino, pronto para pular na presa. Na expectativa. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o Espírito Santo. Ele estava esperando. Ok, eu preciso de um comando, eu preciso de uma palavra. A presença do Espírito, sem a palavra, não tem ação. O Espírito Santo está aqui, ele é presente, ele é onipresente. O fato do Espírito Santo estar aqui, quer dizer que vai acontecer milagre? Se a gente não crê, não acontece. Jesus experimentou isso no seu ministério. Jesus, minha gente, Jesus, chegou num lugar em Nazaré e não pôde fazer nenhum milagre. A nossa ação é dizer alguma coisa. Então, eu não posso ficar tolerando situações de caos. Eu preciso abrir minha boca. E aplicar, eu preciso abrir minha boca e aplicar o que Deus já fez. Aplicar o que Deus já prometeu. Aplicar o que Deus já falou. E vai acontecer. Não é simplesmente ser um tagarela dizendo, mas é crendo e dizendo aquilo que a palavra diz. Porque Ele é um Deus de aliança. Ele cumpre a parte dele, ponto final. Deus está expressando o seu amor e misericórdia, sua graça e misericórdia através das alianças. E foi o próprio Deus. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu ficava muito intrigado com uma coisa. Por que é que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Oh meu Deus, para quê? Não. A possibilidade do não. Mas é exatamente isso que precisa acontecer. Porque se não tiver a possibilidade do não obedecer, eu não obedeço de forma genuína. Se não tiver a possibilidade do não amar, eu não amo de forma genuína. Se não tiver a possibilidade de não adorar, eu não adoro de forma genuína. Deus não aceita nada forçado. Eu preciso escolher amar, eu preciso escolher adorar, eu preciso escolher me render. E é por isso que Ele faz, Ele propõe a aliança. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler algo para você. Abra, por favor, em Deuteronômio, capítulo 30. Eu amo essa passagem. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio 30, 15. Olha só, o que está dizendo aí? Vê que, o quê? Proponho. Não é forçado. Deus propõe a aliança. Olha só. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Eu estou fazendo uma proposta. É como você está diante de alguém que vai prestar um serviço a você. Eles chegam com um contrato, é uma proposta, não é?
para você aceitar ou não. Porque se as condições que estiverem lá não forem satisfatórias para o que você precisa, você diz, não quero esse negócio não. Né? Nós brasileiros maravilhosos que somos, adoramos ler contrato, né? Só que não. Aí depois, isso não estava no contrato. Pois é, você não leu? Aleluia. Deixa para lá, isso é outra caixa, não vou abrir agora não. Entende? Deus vai propor a aliança. Pronto. O Deus, ele se resguarda na sua autoridade e na sua palavra. Deus é confiável ou não? Então a parte dele, ok. Mas ainda assim, ele propõe. Ele não impõe. Deus não podia chegar e dizer, o negócio é assim, você vai ter que me obedecer, ponto final. Não. Ele não funciona desse jeito com o ser humano. Ele propõe. Aí ele continua falando, se você guardar o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guarde seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então, veja, existem condições aqui, guardar o mandamento, o estatuto, amém? Se você obedecer, você vai viver e se multiplicar. Não, você podia ficar mais feliz com isso. Se eu obedecer, é como Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, me obedecerdes, você vai comer o melhor dessa terra. Aí pula para o verso 19, por favor. Você percebeu que Deus fez uma proposta e Deus estabeleceu as condições, não foi assim? E aí agora ele diz assim, olha, os céus e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Veja, ele diz a condição, mas ele diz, escolhe o certo. Sabe o que isso fala para mim, irmãos? Eu quero que você imagine, você sentado, celebrando, analisando um contrato. E nesse contrato tem as condições, então você está fazendo, aqui é Deus fazendo um contrato com o seu povo. Ele está propondo. Ele propõe e ele estabeleceu as condições, não é isso? E ele disse, se você escolher certo, os céus e a terra vão trabalhar para a sua escolha acontecer. Não, você não entendeu isso não. Se eu escolher certo, se eu obedecer, ele chamou o céu e a terra para ser testemunha. Não, meu Deus do céu. Aleluia. Céu e terra vão se mover para o bem te alcançar. É por isso que lá nos Salmos o salmista vai dizer, bondade e misericórdia me seguirão. Me seguirão, por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Pelo fato de eu ter uma aliança com o pastor da minha alma, bondade e misericórdia me seguem. Meu Deus do céu. Aleluia. Você pode crer nisso? Você tem uma aliança. E olha, irmãos, nós estamos lendo um texto da antiga aliança. E funcionou. Quem dirá na nova? Eterna. Em que não é mais um sangue de animais, que era o selo. Não é? Na antiga aliança, o sangue de animais era o selo. Agora é o sangue de Jesus. Que nos dá uma eterna salvação. Eterna e nova aliança. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus nos chama para uma aliança. Pode passar o slide, por favor? O próximo. Nós temos, pode passar essa, depois eu volto. Eu quero que você entenda isso aqui agora, rapidamente. Uma boa parte do que eu falei não vai dar para falar não, mas tudo bem. Aí você vai fazer o rema e vai aprender um pouco mais, beleza? Vai ter aula comigo de aliança de sangue e a gente fala tudo. Esse detalhe é muito importante. Você entender a que povo você pertence. Porque de acordo com o povo que você pertence, é a aliança que você está. Olha só, a Bíblia trata com 3 povos. Judeus, gentios
e igreja. Certo? Judeu é só aquele povo que nasceu mesmo de judeu. Sangue judeu. Tem algum judeu mesmo aqui, de nascimento, descendência? Eu sou judeu de coração, mas de nascimento não. Ok? Quem é gentio? Gentios são as pessoas que não têm aliança com Deus. Amém? Não tem aliança. E aí nós vamos para Efésios. Dá um pulinho lá, por favor. Efésios capítulo 2. Para eu te mostrar algo. Estão aprendendo alguma coisa, irmãos? Verso 11. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne. Isso quer dizer o quê? Pessoas que não têm aliança. Um dia, nós éramos gentios na carne. Porque judeu ninguém é. Né? Ninguém nasceu em Israel aqui, né? Então todo mundo aqui é brasileiro, original. Então, nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão. Por que ele fala de ser gentio na carne? Porque o povo judeu tinha um selo de aliança que era a circuncisão. E o que era a circuncisão? Era o corte no órgão genital masculino quando era criança. Só que por causa da aliança ter sido feita tardiamente com alguns, foi feito nos homens adultos. E graças a Deus que isso foi abolido. Glória, aleluia. Porque senão não ia ter homem na nova aliança, irmãos. Imagina se a circuncisão continuasse. Ah, vocês não entenderam, não, deixa pra lá. É duro o negócio. Então, nós éramos gentios, incircuncisos na carne, intitulados circuncisão. Judeu era circuncidado na carne, ele tinha o selo da aliança, ok? Naquele tempo, lá atrás, verso 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pronto, acabou. Inferno de tobogã. Meu irmão, não, peraí, vamos lá. Ó, está sem Cristo. Imagina a condição de alguém que não tem Cristo, não está na comunidade, porque pelo menos se você for judeu, você tem a aliança judaica protegendo você. Por que você acha que Israel não foi destruído ainda? Porque Deus prometeu coisas para Israel e vai cumprir no final dos tempos. Você está entendendo? Israel não foi destruído ainda porque tem promessas para ele. Deus não terminou com Israel. Então, se a pessoa está sem Cristo, não é judeu, está alheio à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Pronto. Coitado. Mas agora, diga agora. Aleluia. Agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja, nossa condição era sem aliança, sem Cristo, sem esperança, sem Deus, mas agora, oh meu Deus do céu, agora. É interessante que toda vez que aparece agora nos escritos de Paulo, é uma condição espiritual que já existe. Agora, pois, nenhuma condenação há. Agora em Cristo, entendeu? É a nossa posição. Você não é mais um sem lei, sem aliança. Eu acho que você podia ficar um pouquinho mais feliz com isso. Porque ter uma aliança com Deus é algo sobrenatural. Ter uma aliança com Deus é algo maravilhoso. É algo que muda a nossa história. E de fato, para que você pudesse, para você entender, eu vou fechar com isso. Ok? Existe uma história muito interessante de um missionário, o David Livingstone. Ele era um inglês que foi ser missionário na África. E aí, isso foi lá no início do século, do ano 1900. Século XX, no início do século XX. O povo só se comunicava por carta. E ele passou meses sem mandar uma carta. O povo pensou, ele morreu. Coitado, morreu. Aí,
um amigo dele, Henry Stanley, saiu em viagem para procurar o Livingstone. E nessa viagem, o Stanley encontrou uma grande tribo, uma poderosa tribo lá africana, uma tribo de canibais. E o que acontece? O Stanley estava com a saúde um pouco debilitada e ele só podia tomar leite de cabra. E ele viajava, imagine o cara sair da Irlanda com uma cabra. Foi de navio, mas levou a cabra. Eu digo que a cabrinha Jurema. Não tem Jurema aqui não, né? Graças a Deus. Era a cabrinha Jurema. Então ele levava Jurema para todo lado. Porque ele só podia tomar leite de cabra. E é o seguinte, nos povos primitivos, as alianças são muito mais severas do que é na nossa cultura aqui ocidental. Então, aquele povo que ele estava visitando, ele estava com o intérprete, o pajé foi falar com ele. E aquela era uma tribo muito poderosa. E aí, imagina só o que o pajé pediu. Porque era comum... vocês são muito sabidos. Era comum trocar coisas. Para você fazer uma aliança, você trocava coisas. Né? Tem um exemplo bíblico. Davi e Jonatas trocaram as capas, trocaram as armas. Era muito comum. No Brasil aconteceu isso, viu? Os portugueses que foram sabidos. Deram o espelho e levaram para o Brasil. Deixa para lá. Eu não vou abrir essa caixa, não. Deram os espelhos e levaram para o Brasil. Deixa quieto. E aí, o Stanley estava numa situação difícil, porque ele disse, como é que faz essa aliança? Ah, tem que cortar a mão e derramar o sangue numa taça de vinho, a sua e a dele. E aí vocês bebem para fazer aliança. Ele disse, eu vou fazer isso nada? Que ritual satânico é esse? Misericórdia. Mas aí não, se você não fizer, você... Aí ele, tá bom. Aí ele fez um parceiro dele de viagem fazer isso com um nativo. Então cortou a mão, derramou o sangue, eles tomaram. Aí fez a aliança. E a segunda etapa da aliança foi trocar coisas. Aí o cacique pegou a Jurema. E pegou e deu uma vara de bronze para ele, cheia de pena. Ele, rapaz, eu fui ludibriado. Perdi minha cabrinha e estou levando um pedaço de ferro aqui. Só que ele não sabia o significado do que era carregar aquilo era um cetro. E ele começou a passear pelas outras tribos para poder encontrar o Livingstone. E todo lugar que ele chegava e botava aquele cetro no chão, a tribo se dobrava diante dele. Porque aquele povo ao qual ele fez aliança era a tribo mais poderosa da região. Isso me ensina um princípio, porque ele estava gozando de uma aliança com uma tribo mais poderosa. E isso reflete o que Deus fez conosco. É sempre o maior abençoando o menor. É sempre o maior abençoando o menor. Isso é dignidade que Deus nos deu na sua aliança. A consciência de que você tem uma aliança. Sabe, irmãos, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus estabeleceu a Páscoa, que foi um dos memoriais, e até hoje, entre os judeus, e até nós, hoje nós celebramos a Páscoa da ressurreição de Jesus, que Ele é a nossa Páscoa. Mas, naquele tempo, eles precisavam matar um animal inocente. Sempre um sacrifício de sangue precisava ser feito. E eles passaram o sangue nos umbrais. Então, se você passar o sangue em cima e nas laterais de uma porta, você consegue fazer um desenho. Uma cruz. E isso tinha um significado poderoso, porque aquele povo que estava dentro da casa, onde tinha o sangue, não podia ser tocado pelo anjo da morte. A casa que tivesse sangue não podia ser destruída. Quem é a casa de Deus agora? Se o diabo intentar contra a sua vida, ele vai barrar no sangue. Ele vai dizer, eita, tem sangue, tem sangue, tem sangue, tem sangue, eu não mexo aqui, eu não posso tocar aqui. Eu não posso ir além, porque o sangue está marcado. E agora não é um sangue de animais, não é um sangue de touro, não é um sangue de bode, é o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Esse é o sangue da sua aliança. Aleluia. Essa é a aliança que nós temos, irmãos. Bom, meu tempo já foi embora. Se deixasse eu falava aqui 4 horas, mas não dá, senão vocês não, né? Amanhã nós temos que trabalhar. Amo vocês, muito obrigado. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra e que cada dia mais fique claro para você que você tem uma aliança. Quando você se acordar de manhã, começa a declarar isso: eu sei que eu tenho uma aliança. Essa aliança é no sangue de Jesus. Eu estou guardado, protegido. Ninguém pode me parar, ninguém pode me destruir. Eu estou ligado a essa aliança. E se lembre de mais uma coisa da parábola: o que é meu é seu. Aquilo que Deus tem também te pertence. Amém? Amo vocês, Deus abençoe. Sim, se você ainda não fez a sua matrícula no Rema, temos um casal maravilhoso ali na saída, com ficha de inscrição já para você fazer a sua matrícula. Você vai ter 15% de desconto na matrícula. Até agora, dia 31 de janeiro, está com esse desconto especial. E aí você vai poder ter a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre a aliança de sangue. Quem sabe até eu mesmo vou dar aula para você lá em Paulista. Amo vocês, Deus abençoe.